Muito bem. Estamos aqui em Cachoeirinha, na minha cidade, que eu estou há mais de 35 anos, em Cachoeirinha. Para quem não sabe, Cachoeirinha só tem um nome diminutivo, mas na verdade é uma grande cidade e uma cidade muito boa de morar. Estamos aqui, como disse, há quase 35 anos. E hoje temos o Maicon e Vanessa, os técnicos que normalmente vêm nos gravar às sextas-feiras. Louvamos a Deus pela vida deles, pela a maneira deles ser, com muita técnica profissional, muito abençoados por Deus. Também quero enviar uma saudação muito calorosa, porque é uma saudação de coração, para o pastor Mauro e pastora Ângela, que se fazem acompanhar desse querido casal, o Samuca do acordeon e sua nobre esposa. Eles estão, portanto, viajando nessa hora em direção à Foz do Iguaçu, no Paraná. Deus abençoe, mil vezes. Deus abençoe essa viagem para que eles possam também abençoar aqueles que vão ouvi-los. Pois bem, que o Senhor abençoe a todos nesta ocasião, aqueles que estão longe e os que estão perto, em todo o Brasil, em toda a América Latina, enfim, até onde esta gravação alcançar. Deus abençoe. Eu quero ler um texto sagrado da santa, eterna e bendita Palavra de Deus e depois vou repassar alguns pensamentos. Aliás, o texto que tenho para ler é Mateus capítulo 12, verso 35, que diz, a pessoa boa, ali diz o homem bom, mas eu diria, a pessoa boa, tira do seu bom tesouro coisas boas. Deus abençoe a você, minha irmã, meu irmão, meu amigo, que possa você, de fato, ter coisas boas sempre para apresentar àqueles que lhes são caros, mas, enfim, para todos aqueles que se acercam de você, muitas vezes buscando uma palavra amiga, uma palavra de fé, uma palavra de confiança, uma palavra de esperança, uma palavra de cura, tanto emocional como física. Oh Deus, sentimos aqui diante do aparelho a presença, a bênção, a graça, a misericórdia e a bondade de Deus. Quero ler aqui alguns pensamentos que me parece muito importante. Quando o texto de Mateus 12:35 fala do homem ou da pessoa boa, que ele tira do seu depósito coisas boas. Pois bem, o que se define? O que o dicionário da língua portuguesa define uma pessoa boa? Na verdade, algum significado do texto de Mateus 12:35 diz que é aquele que é conforme o uso que se destina. Aquele que sabe ou gosta. Uma coisa é saber, outra coisa é gostar. Né? Aquele que gosta de fazer o bem, que cumpre rigorosamente seus deveres, que é digno de crédito, que exprime a admiração e aprovação, que é exatamente isso. Então, é o texto sagrado, é o pensamento que tenho para transmitir a vocês. E aqui segue mais alguma coisa importantíssima que tenho anotado nos meus relicários. Há muitos anos, certo pastor disse, quando Deus mede uma pessoa, ele põe uma fita ao redor do coração e nunca apenas da cabeça. Que o nosso coração seja cheio da virtude, da unção, da graça do Espírito Santo
para abençoar a todos aqueles que nos cercam. Enfim, 3 virtudes que não pode falhar na vida de um pai ou de um líder. Virtude, virtude e virtude. Perdão. 3 virtudes que não pode falhar na vida de um homem. Exemplo, exemplo, exemplo. Os textos são bons, mas o leitor não é muito bom, não. O exemplo não é o principal fator para influenciar, ele é o único. O exemplo não é o principal fator para influenciar, ele é único. Que exemplo você está dando para aqueles que estão perto de você? Aqueles que olham para você e se encantam dizendo, esse é meu pai, essa é a minha mãe. Pois é, Michael, nosso técnico. Eu estou lembrando agora, quando eu chegava em casa e meus 4 filhos, eu chamava e me sentava no carpete com eles. E aí eles ensinavam a palavra de Deus. Que juízo será que eles faziam? Eu acho que eu penso que eles devem ter encontrado bons exemplos porque me seguiram. Temos 3 pastores na família. E o nosso filho mais velho, que é músico e cantor, o Marcos, o Marquinho, meu companheiro de viagem, que muito, de alguma forma, sofreu comigo, porque sofremos acidente juntos. Portanto, o exemplo não é o principal fato de influenciar, ele é o único. O homem honesto, disse um pensador, é a obra mais nobre de Deus. Um homem honesto é a obra mais nobre de Deus. Portanto, amamos a ideia de ser honesto conosco mesmo. Às vezes é duro dizer a verdade, mas a verdade vos libertará. Jesus, quando fez a promessa do Espírito Santo, ele disse, ele vos guiará em toda a verdade. Em toda a verdade. Eu gosto de me referir a uma experiência. Eu disse na outra live, se não me engano, na penúltima, que procurei muito saber a verdade. E um dia, alguém chegou lá em casa, como disse, e era uma pessoa que até estava fracassada na fé, mas disse, eu sou um desgraçado. Ele usou essa expressão bem grosseira. Eu sou um desgraçado. Eu estou fracassado, mas esse moço, porque eu estava tão encantado de ouvi-lo, que eu puxei uma cadeira. Eu estava saindo de casa, puxei de uma cadeira e sentei-me na área da casa para escutar aquele pregador. Portanto, vale a pena ouvir a verdade. Disse um pensador, devemos nos envolver tanto na obra de edificar vida, porque são muitos os demolidores. Eu vou recitar de novo. Devemos nos dedicar tanto na obra de edificar vida, porque são muitos os demolidores. Se você não está dedicando uma parte, talvez, da sua vida, do seu viver, para edificar aqueles que se aproximam de você, comece hoje, depois desses conselhos. Tudo nos falta quando nos falta Deus. Não tente encontrar saúde, alegria, paz e esperança sem Deus, mas busque a Deus. Ele te dará todas estas coisas. Ele dará o bom tesouro que o bom negócio que você está esperando. Ele te dará saúde que você está esperando. Jesus Cristo te dá saúde, disse Pedro para Enéas. Eu quero fazer uma curta oração, porque acho que o nosso tempo, né, Michael, já está
curtinho, curtinho. Deus abençoe, mil vezes. Deus abençoe. Eu sinto a presença de Deus aqui diante desse aparelho que está gravando a nossa voz. Deus, eu te peço em nome de Jesus Cristo, que possamos viver essa vida que tu nos prometes, Senhor. Vida e vida com abundância. Nesta hora, talvez alguém que está me ouvindo está passando por um caminho de espinhos, está passando por um momento de enfermidade, de solidão, de escassez, em ambos aspectos. Mas em nome e pelos méritos do sangue eterno do meigo Nazareno, do Filho do Deus vivo, eu repreendo toda a casta de demônio, toda a doença, todo o mal, toda a tristeza que atinge esse irmão, essa irmã, esse amigo. Deus, que a dor que ele está sentindo, a ferida que está doendo, talvez por alguém que ele magoou, alguém que ele desprezou, alguém que lhe deu as costas no momento em que você mais precisava de uma voz amiga. Eu te peço, Senhor, venha sará-lo, venha curá-lo pelo poder, a unção do teu querido Espírito Santo, que pelo qual disseste, eu vos guiarei, ou ele vos guiará em toda a verdade. E a verdade vos libertará. Graças, Pai, em o nome e por Jesus Cristo, nosso Senhor. Até lá.